Boa noite. Agora é o momento de nós silenciarmos e pedirmos a todos os espíritos que estão aqui nos acompanhando nesse momento, inspiração para que a gente tenha uma noite proveitosa de estudos, sempre acompanhados de bons pensamentos e boas intenções para colocar tudo, todas as coisas aprendidas na nossa vida corriqueira, agradecendo a Casa Lucas e a todos, toda a egrégora por essa oportunidade de poder estudar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Paz e bem. Que assim seja. Vamos lá, então, pessoal, seguindo nos estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 6, Dentro da Noite. A diferença da atmosfera entre o dia e a noite, na casa transitória de Fabiano, era quase imperceptível. Não conseguiria estabelecer comparações apreciáveis, mesmo porque, durante todo o tempo de nossa permanência no Instituto, estiveram acesas as luzes artificiais. Denso nevoeiro abafava a paisagem, sob o céu de chumbo, e, ao que fui informado, grandes aparelhos destinados à fabricação de ar puro funcionavam incessantemente na casa, renovando o ambiente geral. Víamos o sol, fundamente diferenciado, em pleno crepúsculo. Semelhava-se a um disco de ouro velho, sem qualquer irradiação, a perder-se num oceano de fumo indefinível. Cotejando a situação com os quadros primaveris da crosta planetária, os ocasos da esfera carnal parecem verdadeiras decorações do paraíso. Permanecíamos em região onde a matéria obedecia a outras leis, interpenetrada de princípios mentais extremamente viciados. Congregavam-se aí longos precipícios infernais e vastíssimo purgatório das almas culpadas e arrependidas. Na verdade, muita vez, viajar entre a nossa colônia feliz e o plano crostal do planeta, atravessando lugares semelhantes, mas nunca me demorara tanto em círculo desagradável e escuro como esse. A ausência de vegetação, aliada à neblina pesada e sufocante, infundia profunda sensação de deserto e tristeza. Os amigos, porém, com a irmã Zenobia à frente, faziam quanto possível por converter o pouso socorrista num oásis confortador. Alguém chegou à gentileza de lembrar a oportunidade do quadro externo para que nos voltássemos para dentro de nós com o proveito necessário. Sim, assentiu o assistente Jerônimo. Um abrigo de pronto socorro espiritual é conveniente que não haja facilidade para distrações prejudiciais aos nossos deveres. Estampou o riso franco nos lábios e acentuou. Por isso mesmo, quando na crosta da terra, nunca tivemos descrições de infernos floridos ou de purgatórios sobre árvores acolhedoras. Nesse ponto, os escritores lógicos foram exatos e coerentes. Aos culpados e renitentes confessos, não convém a fuga mental. Em favor deles próprios, é mais razoável sejam mantidos em regiões desprovidas de encanto, a fim de permanecerem a sós com as criações mentais inferiores a que se ligaram intensivamente. A conversação, rica de particularidades interessantes, compensava a aspereza exterior, valorizando o tempo, acerca do qual não se conseguia fazer nenhum cálculo.
a não ser pela observação dos cronômetros, que eram aí aparelhos preciosos e indispensáveis. Ao soar das 19 horas, orientados pela administradora da casa, preparamo-nos para a pequena jornada ao abismo. Convocou Zenóbia 20 cooperadores para as tarefas de colaboração eventual e imediata, 3 mulheres e 17 homens que, à primeira vista, não pareciam pessoas de cultura e sensibilidade extremamente apuradas, mas que mostravam no olhar sereno e firme boa vontade, dedicação leal e caráter resoluto no espírito de serviço. Mais tarde, vinha saber que o Instituto asila constantemente variados grupos de entidades, repletas de característicos humanos primitivistas, mas portadoras de virtudes e valores apreciáveis, que colaboram na execução das tarefas gerais e se educam ao mesmo tempo, preparando-se para reencarnações e experiências de mais elevada expressão. Dirigindo-se ao subalterno que recebera atribuições de subchefia, indagou Zenóbia serena. Ananias, temos o material de serviço devidamente arregimentado? Não devemos esquecer, principalmente, as faixas de socorro, as redes de defesa e os lança-choques. Tudo pronto, respondeu satisfeito o colaborador. Voltou-se em seguida para o nosso orientador e disse bem-humorada: Irmão Jerônimo, convirá desse modo iniciar a marcha. E, detendo-se ao nosso lado, acrescentou: De antemão, rogo desculpas a todos se lhes tomar tempo para atendermos ao desventurado irmão a que me referi, satisfazendo o interesse que me é particular. A clarividência de Luciana e a oração de todos os amigos, porém, constituirão fatores decisivos em benefício da renovação dele, a fim de que aceite as providências redentoras do futuro. É serviço que prestarão a mim própria, pelo qual serei devedora reconhecida. Ligeiro véu de melancolia inexplicável toldou-lhe repentinamente o olhar, mas cobrando ânimo novo, considerou. Além disso, o padre Hipólito endereçará apelos cristãos aos infelizes que choram na zona abismal. O fogo purificador passará amanhã e poderemos ministrar-lhes a vida edificante. O ex-sacerdote comentou confortado. A cooperação será para nós um prazer. Dirigindo-se então a grande número de companheiros e subordinados de serviço, a irmã Zenóbia consolidou a atenção de todos para o desempenho do mapa de trabalhos que havia planejado para tão significativa noite. A casa deveria permanecer atenta à contribuição que receberia dos institutos congêneres de imediato pela manhã. Alguns servidores seguiram para a crosta, prestando apoio à expedição Fabrino, em alguns casos difíceis de reencarnação compulsória. Certos departamentos abrir-se-iam à visitação dos encarnados, parcialmente libertos da crosta, em momentos de sono físico, para receberem benefícios magnéticos de conformidade com as solicitações autorizadas. Determinadas dependências seriam preparadas devidamente para a eventual recepção de missionários do bem, procedentes das esferas elevadas. Organizar-se-iam leitos para alguns desencarnados, prestes a serem trazidos, segundo notificação anteriormente recebida. 2 enfermeiras, orientadoras de colônias espirituais para a regeneração, trariam 20 crianças recém-libertas dos laços carnais, no sentido de se avistarem com as mães que viriam da crosta, amparadas por amigos para reencontro confortador em caráter temporário. Variadas delegações de trabalho espiritual, junto a instituições piedosas, encontrar-se-iam no abrigo para combinar providências. 2 novas missões de socorro
alcançariam o asilo dentro de breves horas e demorar-se-iam até pela manhã, conforme aviso prévio. Todos os trabalhos preparatórios da mudança assinalada para o dia seguinte deveriam ser levados a efeito. Medidas outras de menor significação foram recomendadas. E, por fim, a diretora notificou que o recinto de orações deveria aguardá-la em posição de iniciar a prece de reconhecimento da noite sem nenhuma delonga. Eu não conseguia disfarçar a surpresa examinando semelhante quadro de obrigações, porque, segundo o cálculo efetuado momentos antes, a irmã Zenobia estaria ausente apenas 4 horas. Ultimando providências, acenou para nós, convidando-nos a acompanhá-la. Ao transpormos o limiar, explicou-nos cuidadosa. Convém manter apagado no trajeto todo o material luminoso. E, fitando-nos resoluta, informou: quanto a nós, sigamos silenciosos a pé. Não será razoável utilizar a vegetação em distância tão curta. Mais justo assemelharmos-nos aos pobres que habitam estes sítios, perante os quais, enquanto perdure a pequena caminhada, deveremos guardar a maior quietude. Qualquer desatenção prejudicar-nos-á o objetivo. Decorridos alguns instantes, atravessávamos as barreiras magnéticas de defesa e punhamo-nos a caminho. Noutras circunstâncias e noutro tempo, não conseguiria eu dominar o pavor que nos infundia a paisagem escura e misteriosa à nossa frente. Vagavam no espaço estranhos sons. Ouvia perfeitamente gritos de seres selvagens e, em meio deles, dolorosos gemidos humanos, emitidos talvez a imensa distância. Aves de monstruosa configuração, mais negras do que a noite, de longe em longe se afastavam de nosso caminho assustadiças. E, embora a sombra espessa, observava alguma coisa da infinita desolação ambiente. Após alguns minutos de marcha, surgiu-nos a lua, como bola sangrenta, através do nevoeiro, espalhando escassos raios de luz. Poderíamos identificar agora certas particularidades do terreno áspero. A irmã Zenóbia colocara diante de nós adestrado auxiliar, especialista na travessia daquelas tendas estreitas, e, conforme recomendação inicial, guardávamos rigoroso silêncio em fila móvel, ganhando a estrada hostil. Atingimos zona pantanosa em que sobressaía rasteira vegetação. Ervas mirradas e arbustos tristes assomavam indistintamente do solo. Fundamente espantado, porém, ao ladear imenso charco, ouvi soluços próximos. Guardava a nítida impressão de que as vozes procediam de pessoas atoladas em repelentes substâncias, tais as emanações desagradáveis que pairavam no ar. Oh, que forças nos defrontavam ali! A treva difusa não deixava perceber minudências. Todavia, convencera-me da existência de vítimas vizinhas de nós, esperando-nos amparo providencial. Estaríamos ante o abismo a que se referia a administradora da casa transitória? Optei pela negativa, porque a expedição não se deteve em tão angustioso lugar. Jerônimo seguia rente aos meus passos e não contive a indagação que me escapou célere. Jazem aqui almas humanas? O interpelado, em atitude discreta, somente respondeu num gesto mudo, em que me pedia calar. Bastaram, no entanto, minhas 4 palavras curtas para que os lamentos indiscriminados se transformassem de súbito em rogativas tocantes e estertorosas. Ajudem-nos quem passa, por amor de Deus. Salvai-nos por caridade. Socorro, viandantes.
Socorro, socorro! Verificou-se então o imprevisto. Certamente as entidades em súplica permaneciam jungidas ao mesmo lugar, mas figuras animalescas e rastejantes, lembrando sáureos de descomunais proporções, avançaram para nossa caravana, ausentando-se da zona mais funda dos charcos. Eram em grande número e davam para estarrecer o ânimo mais intrépido. Experimentei um instinto de utilizar a manifestação e fugir depressa. Entretanto, a serenidade dos companheiros contagiava e esperei firme. Quase imperceptível estalido, partiu da destra da irmã Zenóbia e 10 auxiliares aproximadamente utilizaram minúsculos aparelhos emitindo raios elétricos de choque através de insignificantes explosões. Não obstante ser fraca a detonação, a descarga de energia revelava vigoroso poder, tanto que os atacantes monstruosos recuavam, precipitados, recolhendo-se ao pântano em queda espetacular sobre a lama grossa. Multiplicavam-se as lamentações dos prisioneiros invisíveis da substância viscosa. Libertai-nos, libertai-nos, socorro, socorro! Cortavam minha sensibilidade aquelas imprecações pungentes e dolorosas, mas ninguém parou. Segui a expedição diligente e muda. Compreendi que estavam em jogo maiores interesses de trabalho e não insisti. Minha posição era do subalterno chamado a cooperar. Mais alguns minutos e havíamos varado a região dos charcos. Penetrando o terreno de configuração diferente, aliviou-se-me de algum modo o coração condoído. Entretanto, agora, vultos negros de entidades humanas esgueiravam-se junto de nós. Aproximavam-se com a visível disposição de atacar, recuando, porém, inesperadamente. Supus, por minha vez, que o movimento de recuo ocorria logo que eles observavam a extensão do nosso grupo de 25 pessoas. Temiam-nos a expressão numérica e fugiam pressurosos. Prosseguindo a marcha, penetramos escarpada região e, atendendo ao sinal da irmã Zenóbia, os 20 auxiliares que nos seguiam postaram-se em determinado ponto com a recomendação de nos aguardarem à volta. A diretora da casa transitória, então, conduziu-nos, os 4, caminho adentro, acentuando que encetaríamos isoladamente a primeira parte do programa de serviço. Em semelhante paragem, a atmosfera rarefazia-se de maneira sensível. A lua pareceu menos rubra, a relva mais doce, o ar mais tranquilo. Estamos em reduzido oásis de paz, em meio de extenso deserto de sofrimentos, esclareceu Zenóbia, quebrando o longo silêncio. Agora podemos falar e atender aos objetivos de nossa vinda. Logo após, evidenciando preocupação em sossegar-nos o íntimo, referentemente aos sofredores anônimos que encontráramos no caminho, explicou-nos delicadamente. Não somos impermeáveis às rogativas dos nossos irmãos, que ainda gemem no charco de dor a que se atiraram voluntariamente. Dilaceram-nos o espírito as imprecações dos infelizes. No entanto, a casa transitória de Fabiano tem-lhes prestado o socorro possível. Ajuda essa que até hoje vem sendo repelida pelos nossos irmãos infortunados. Debalde libertamo-los periodicamente dos monstros que os escravizam, organizando-lhes refúgio salutar. Fogem de nossa influenciação retificadora e tornam espontaneamente ao charco. É imprescindível que o sofrimento lhes solidifique a vontade para as abençoadas lutas do porvir. Estabelecida a ressalva, que percebi especialmente formulada de modo indireto para mim, Zenóbia continuou bastante emocionada. Compete-me agora alguns esclarecimentos.
Neste instante, deve esperar-nos na orla do abismo o irmão, o irmão a que aludi, devotado amigo para mim noutro tempo, e pelo qual devo trabalhar, na atualidade, através de todos os recursos legítimos ao meu alcance. Infelizmente, o pobrezinho mantém-se em padrão vibratório dos mais inferiores. Creio precisas destas explicações preliminares, facilitando-lhes a obsequiosa colaboração desta noite. Muitas vezes, a surpresa dolorosa compele-nos a solução de continuidade no serviço a fazer. Daí minha preocupação justa em prestar-lhes os informes devidos. Trata-se do padre Domênico, entidade a quem muito devo. Foi ele, clérigo menos feliz, incapaz de manter-se fiel ao Senhor até o fim dos seus dias. Iniciou-se nas lutas humanas, tocado de sublimes esperanças, na primeira mocidade. Entretanto, porque os desígnios do Pai eram diversos dos caprichos que alimentava no coração de homem apaixonado e voluntarioso, em breve caía em despenhadeiros que lhe valem os amargosos padecimentos depois do túmulo. Aproveitou-se das casas consagradas à fé viva para concretizar propósitos menos dignos, conspurcando a paz de corações sensíveis e amorosos. Recebeu todas as advertências e avisos salutares, tendentes a modificar-lhe a conduta criminosa e desvairada. Todavia, internou-se fundamente no lamaçal escuro dos erros voluntários, desprezando toda espécie de assistência salvadora. Colaborei durante anos consecutivos nos serviços de orientação que lhe eram ministrados, mas pela expressão intensa de fragilidade humana que ainda conservava em minha alma, abandonei-o também à própria sorte, absorvida por sentimentos de horror. Minha deliberação estabeleceu comprida pausa de tempo em nossas relações diretas. Mais de 40 anos rolaram entre nós. De tempos a esta parte, porém, seus sofrimentos se acentuaram-se de maneira terrível, obrigando-me a mobilizar minhas humildes possibilidades em seu favor. Desencarnado desde muito, voltou da costa em angustiosas circunstâncias. Ocasionou desastres morais de reparação muito difícil. E ainda permanece insensível às nossas exortações de amor e paz, conservando-se em posição psíquica negativa. Precipitou-se em temível aridez de coração, envolvendo-se em forças que o aniquilam e o entorpecem cada vez mais. Para que males maiores não lhe ocorram, fui, a meu pedido, autorizada a incluí-lo entre os tutelados externos de nossa instituição. Consegui, desse modo, que alguns de nossos cooperadores lhe atenuassem o movimento fácil, sem que pudesse ele dar conta de nossas operações fluídico-magnéticas nesse sentido. Tem sofrido muito. No entanto, apesar da prostração, ainda não modificou a mente, mantendo-se em pesadas trevas interiores e subtraindo-se sistematicamente a qualquer esforço de autoexame que lhe facilitaria, sem dúvida, algum repouso espiritual. Além desse alívio, que lhe é sumamente indispensável, o padre Domênico necessita regressar à experiência construtiva da crosta planetária, recapitulando o pretérito serviço expiatório. Entretanto, a situação mental em que se demora cria-lhe empecilhos de vulto, dificultando-nos a ação intercessória. Urge, porém, que regresse à reencarnação. Amigos nossos, devotados e solícitos, amparam-me o pedido em benefício dele. E Domênico voltará a unir-se como filho sofredor de uma das suas vítimas de outro tempo, vítima e verdugo, porque, num gesto de vingança cruel, o ofendido eliminou o ofensor com a morte. Para reintegrar-se nas correntes carnais, preciosas e purificadoras, deve o infortunado adquirir pelo menos
a virtude da resignação, de modo a não aniquilar o organismo daquela que, desempenhando sublime tarefa de mãe, lhe conferirá carinhosamente a nova personalidade. Para a obtenção desse resultado, é imprescindível que melhore interiormente. Se conseguirmos que um raio de luz penetre o íntimo, se possibilitarmos a eclosão de algumas lágrimas que lhe desabafem o coração, dilatando o entendimento, experimentará novas percepções visuais e provavelmente conseguirá enxergar aquela que lhe foi desvelada genitora na derradeira romagem dos círculos carnais. Conseguida essa providência, creio será ele conduzido facilmente à indispensável conformação e às medidas iniciais da recapitulação terrestre. Estabeleceu-se natural intervalo nas considerações de Zenón. Nenhum de nós ousou formular qualquer interrogativa. Ela, porém, prosseguiu humilde. Desde alguns dias, ouve-nos Domênico a voz, tal como o cego que não consegue ver. Não posso identificar-me perante ele, a fim de não lhe prejudicar o trabalho de redação. Mas espero que nesta noite muito possamos fazer em seu favor com os valores da prece, aguardando ainda que os informes detalhados e instrutivos a serem prestados pela clarividência de Luciano lhe possam elevar o tônus vibratório e, ocorrendo isso, como espero em nosso Senhor, chamarei mentalmente a nossa irmã Ernestina, que lhe foi mãe dedicada e compassiva, com o fim de o recolher e conduzir à crosta para as providências cabíveis. Estou convencida de que, podendo ver a genitora, Domênico se transformará em breves dias, preparando-se para a reencarnação próxima com o valor desejado. Indicando determinado ponto da paisagem, informou: em vista do serviço a realizar, recomendei que 2 auxiliares o trouxessem a local adequado, onde possamos orar livremente e auxiliá-lo com as nossas palavras sem interferências estranhas. Em seguida, rogou comovidamente: e agora que iniciaremos o trabalho de tanta significação para minha alma, insisto, para que me perdoem o caráter pessoal da tarefa. É que a oportunidade de nos reunirmos, 5 irmãos tão bem sintonizados, não é bastante comum. E em vista da providência assinalada para amanhã, sinto que não devo adiá-la, porquanto a desintegração de resíduos inferiores pelo fogo etérico se faz acompanhar de muita renovação nestes sítios. Poderíamos, desse modo, Ernestina, Domênico e eu, perder sagrado ensejo de repetição problemática. Calou-se de súbito a orientadora, conservando-se na atitude de quem medita, em silêncio, de coração voltado para o Todo-Poderoso. Decorridos alguns minutos, prosseguiu acentuando: estejam certos de que serão meus credores para sempre. Tendo-se em conta a elevada posição da diretora da Casa Planetária, comovia-nos semelhante demonstração de humildade. Constrangidos quase diante de seu exemplo cristão, seguimos-la à pequena eminência do solo, vagamente iluminada, onde 2 companheiros velavam diante de alguém estendido em decúbito dorsal. A mentora benevolente dispensou ambos os auxiliares, recomendando-lhes integrar a comissão de serviço que se postara distante. Em seguida, Zenobia aproximou-se maternalmente e, deixando-nos surpresos, sentou-se na erva rasteira, colocando a cabeça do infeliz num regaço carinhoso. Aquele homem, trajando burel esfarrapado e negro, exibia horripilante faces. Não obstante a sombra, viam-se-lhe os traços fisionômicos que inspiravam compaixão. Cabelos em desalinho, olhos fundos na caverna das órbitas,
boca e nariz tumefactos e horrível máscara de ódio e indiferença. Dava a ele a impressão de acelerado comum, que só a enfermidade conseguira imobilizar para a prestação de contas com a justiça. Não acusou emoção alguma ao contato daquele colo amoroso, nem se apercebeu de nossa presença amiga. De olhar parado no espaço, num misto de desespero e zombaria, semelhava-se a uma estátua de insensibilidade, vestida de farrapos hediondos. Domênico, Domênico, clamou a irmã Zenóbia com ternura fraternal. Deveria o interpelado experimentar extrema dificuldade na audição, porque só depois de pronunciado o seu nome diversas vezes foi que, como que alguém registrasse sons de muito longe, exclamou irritadíssimo. Quem me chama? Quem me chama? Ó poderes orgulhosos que desconheço, deixai-me no inferno. Não atenderei a ninguém, não desejo o céu reservado a prediletos. Pertenço aos demônios do abismo, não me perturbem. Odeio, odiarei para sempre. Quem te chama? Considerou a diretora delicada afetuosamente. Somos nós que te desejamos o bem. O infeliz, entretanto, ao que observei, não se apercebeu da frase confortadora, porque continuou praguejando insensível. Malvados, gozam no paraíso enquanto sofremos dores atrozes. Hão de pagar-nos. Deram-me direitos no mundo, prometeram-me a paz celestial, conferiram-me privilégios sacerdotais e precipitaram-me nas trevas, desalmados. Satã é mais benigno. Nossa venerável irmã, no entanto, longe de irritar-se, falou pacientemente. Pediremos a Jesus te restitua, ainda que por alguns momentos, o dom de ouvir. Solicitando-nos acompanhar-lhe a rogativa, invocou. Senhor, dá que possamos amparar teu infeliz tutelado. Tens o pão que extingue a fome da justiça, a água eterna que sacia a sede de paz, o remédio que cura, o bálsamo que alivia, o verbo que esclarece, o amor que santifica, o recurso que salva, a luz que revela o bem, a providência que retifica, o manto acolhedor que envolve a esperança em tua misericórdia. Mestre, tu que fazes descer a bendita luz de teu reino aos que ainda choram no vale das sombras, concede que o teu discípulo transviado possa ouvir aqueles que o amam. Pastor divino, compadece-te da ovelha desgarrada do aprisco de teu coração. Permite que aos seus ouvidos tenham acesso os ecos suaves de teu infinito amor. Concede-nos semelhante alegria, não por méritos que não possuímos, mas por acréscimo de tua inesgotável bondade. Ó, mais uma vez reconheci que a prece é talvez o poder máximo conferido pelo Criador à criatura. Em seguida, a súplica, sensibilizado, observei que de todos nós se irradiavam forças brilhantes que alcançavam o tórax de Zenóbia, como a reforçar-lhe as energias. E de suas mãos carinhosas e beneméritas, então iluminadas de claridade doce e branda, emanavam raios diamantinos. A amorável amiga colocou-a sobre a fronte do desventurado, oferecendo-nos a certeza de que maravilhosas energias se haviam improvisado em benefício dele. Chamou novamente grave e terno. O interpelado agora, revelando capacidade auditiva diferente, fez imenso esforço por levantar-se, tateou em torno de si e bradou. Quem está aqui? Somos nós, respondeu Zenóbia desvelada, que trabalhamos em teu favor, a fim de que obtenhas paz e luz. Quimeras! Gritou o infortunado, acusando alguma transformação íntima. Fui traído em meu ministério sacerdotal. Negaram-me os direitos prometidos. Fui espezinhado e ferido. Que desejais de mim?
Lastimar-me? Não necessito de compaixão alheia. Aconselhar-me? Impossível. Estou cego e atormentado no inferno por deliberado menosprezo das forças divinas que me desampararam totalmente. Domênico, falou-lhe então Hipólito a pedido da orientadora, que lhe fez silencioso gesto de solicitação nesse sentido, dando-nos a ideia de que não desejava empregar a própria voz na conversação que se iniciava. Não te rebeles contra a determinação da justiça divina. Justiça? Replicou ele, vibrando de emotividade. E não tenho fome do direito? Não possuía eu prerrogativas no apostolado? Não fui sacerdote fiel à crença? Há muitos anos padeço nas trevas e ninguém se lembrou de fazer-me justiça. Acalma-te, disse o nosso companheiro com voz firme. A consciência é juiz de cada um de nós. Possivelmente vergaste a batina fiel à crença, mas desleal ao dever. Temos conosco alguém com bastante poder de penetração nos escaninhos de tua vida mental. Espera, vamos orar em silêncio para que a bênção do Senhor se faça sentir em teu coração. E em seguida passaremos a auxiliar-te, para que releias com a serenidade precisa o livro de tuas próprias ações, compreendendo a longa permanência nos despenhadeiros fatais. O infeliz emudeceu por momentos, e tomados do forte desejo de auxílio, endereçamos fervorosa súplica à esfera superior, rogando lenitivo para o sofredor e bastante luz para nossa irmã Luciana, a fim de que pudesse ver aquela consciência culpada com a eficiência precisa. Final de capítulo. Bom, primeiro vamos nos relocalizar onde ocorreu todos esses fatos, né? Essa casa transitória, ela é no super lá, um umbral grosso na crosta das trevas. Tem que ter essa localização, né? Essas regiões umbralinas, essas sombras, superior, né? Essas colônias aí que se conhece, nosso lar, eu acho que é a mais, hoje já está muito saneada, já ascendendo além do umbral. Nós aqui da crosta terrestre, né? A nossa realidade aqui, e o umbral grosso, que seriam esses duplos da crosta terrestre, e um pouco mais já abaixo, aí sim, essa casa transitória, na periferia das trevas, essa casa transitória que teve aquela autorização do alto, né, que a gente vê, o Fabiano de Cristo, que fez o pedido ao alto para receber os portugueses que desencarnavam muito mal naquela fase lá do século XVII, principalmente final 16, 17, e que não podiam ir ao nosso lar e não podiam ficar desamparados. Então, essa é uma das casas, são várias, né, que funcionam nessa região, na periferia das trevas, para dar esse acesso a esses espíritos sofredores. Lá atendem espíritos em nome do alto, muitos deles, na sua grande maioria, já espíritos que ascendem a cidades espirituais como o nosso lar, e que de tempos em tempos fazem estágio ali. A gente viu até a arquitetura desse local, dessa casa transitória. Ela não é um palácio, não é nada, ela é até de rústica, né? de tijolos. Quem olha não diz nada e acha que é igual àquele ambiente, embora no seu interior sejam representantes do alto, também com todos os recursos necessários. A gente vê ali, eles vão realizar a tarefa, e mesmo lá, eles têm lá, isso lá, descrição da década de 40, né? Em 46 saiu esse livro, e a gente vê que eles utilizavam armas que para repelir, né? Com essas teaser que se conhece hoje, aí que a polícia já do Ocidente, americana, utiliza com raios elétricos para fazer com que repelir criminosos, né, ou aquele que tem que ser
tem que receber a intervenção policial e que não mata, ela não perfura, mas ela imobiliza. E isso já existia lá, em nome do alto, nessas regiões, e é o que eles utilizam lá no abismo. Essa tarefa deles foi no abismo, ou seja, passaram das trevas e já recebendo, né, o acesso ao abismo, e que poderiam, tiver ali as inscrições, poderiam ter volitado, não volitaram, até porque não é tão longe, ou seja, eles onde foram não era tão longe da casa transitória. Mas as figuras humanas, espíritos dessas regiões, na sua grande maioria, espíritos que já receberam a influência zoantrópica, ou seja, a forma animalesca. Só demonstra essas formas animalescas e espíritos enraizados em atitudes distanciadas do processo encarnatório e que receberam ação telúrica contra si própria, aí vem uma das leis da apometria, né? Ação do tempo sobre a sua atitude persistente na degradação, ou seja, o espírito passa a se sentir um animal, então ele se sente um lagarto, uma cobra, a forma animalesca que for vista e que, às vezes, ocorre de não se diferenciar entre um próprio animal e um próprio espírito humano com a forma zoantrópica, né? Que é a zoantropia do animal, ou seja, tem a forma, a atrofia, a licantropia, por exemplo, que é a forma que a gente vai estudar depois lá no livro Libertação, da loba, que te sente uma loba, então licântropos, né, que é a loba, a forma em que o espírito se sente tão culpado ou muitas vezes inserido numa realidade que ele se sente o próprio animal. Já estudamos também, aqueles que já leram algumas obras que falam daqueles lagartões, né? Tem as cidades espirituais lá embaixo, nas trevas, no abismo, que tem a forma de lagartos. Então, o lagartão governador, o que governa, aqueles são subalternos, e a sua cauda, quanto mais imensa for, quanto mais possante, quanto mais o espírito consegue exerceu o seu poder através da atividade de lagartos, então são cidades espirituais tomadas por lagartos. E aí, pode quem olha assim, quer dizer, o espírito que vai ter essa descrição, ou até em leitura, ou em estudo, e não aprofundar a luz, por isso que o André Luiz tem tudo na sua letra implícita, toda a obra da doutrina, né, desde da codificação do Kardec, ela tem se aprofundar, tem o propósito de se aprofundar nas letras das obras do André Luiz, tem todas as explicações das situações do mundo espiritual. Então, essa aqui, isso aí é, na realidade, até um preâmbulo da obra Libertação. A gente vai ver lá depois toda essa vivência do André Luiz com a Zenóbia e através da casa transitória, nada mais é do que a própria cidade estranha que vai se estudar lá no livro Libertação. E aí a gente vê assim, estão lá no abismo. Aí, quando passando nas vielas, ou seja, a gente vê ali, olha, o céu plúmbeo, o sol parecendo como se fosse um crepúsculo permanente, ou seja, não tem esse sol que nós enxergamos aqui no umbral médio nosso, a crosta terrestre, esse sol que se irradia, que para nós é exuberante, mas lá no nosso lar o sol é mais radiante ainda. Mas nessas regiões umbralinas inferiores, nas trevas e no abismo já aparece como uma bola alaranjada, como se fosse uma bola de fogo, né? E é uma bola de fogo, porque o distanciamento vibratório, o sol é o mesmo. A visão deles deste sol é que dá daquela forma ali. E o céu não é azul. O céu é quase que permanentemente como se estivesse nublado, mas o nublado plúmbeo mesmo, cinzento, né? E a névoa permanente, essa névoa ofuscante que não deixa como se estivéssemos numa serra e que mal podemos enxergar muito mais adiante. Então, psiquicamente, essa é a descrição das regiões trevosas e do abismo, ou seja, não tem treva um pouquinho mais saneada,
mas o abismo e treva, nesse aspecto, é praticamente igual. Quer falar, Kiko? Kiko? Não, eu queria perguntar uma coisa que eu estou com uma dúvida bem nesse assunto que tu está dizendo aí. A gente vem com essas cidades espirituais, a gente já sabe do nosso lar, outras cidades que tem várias cidades no Brasil, né? Os duplos Todas. também, né? Há 100, há 200, há 500 anos. A minha pergunta é o seguinte, ó. Se vamos mudar um prazo antes de Jesus, tá? 2000 anos atrás. Esses espíritos com certeza não ficavam desassistidos, né? Assim, pairando pelo universo. Devem ter cidades antigas que provavelmente davam assistência. Ah, sei lá, no Egito existia um duplo do Egito que dava assistência. Mas assim, a minha pergunta é o seguinte, ó, existiam espíritos fora tem um livro do Inácio esqueci agora que é o mentor do Inácio, que é o mentor do Inácio, Não, Odilon. Odilon, que eles foram fazer uma excursão na Índia, e aí eles viam o duplo lá dos templos, os caras, eles continuavam fazendo aquele ciclo, encarnado e desencarnado, vivendo assim gerações e gerações, né? Encarnado e desencarnado, fazendo as mesmas coisas. A minha pergunta é o seguinte, se já existiam, porque a gente ouve pouco isso na literatura espírita, se já existiam cidades, né, tentando instruir os espíritos da reencarnação, tentar assim colocar essa mesma vivência que a gente já tem há 1.500 anos atrás, há 2.000 antes de Jesus, porque a gente sabe que na Europa já deve, no Velho Mundo já tem isso, porque as cidades são mais antigas, na Ásia deve ter isso, mas há algum tempo atrás, há 2, 3 mil anos atrás, existia isso, será? Eu não conheço nenhuma literatura que fale sobre isso. Claro que boa parte também desses espíritos hoje, a gente vai ver que eles tiveram encarnações naquela época lá do Egito Antigo, né? O próprio Chico Xavier teve lá, foi faraó e assim por diante, e não quer dizer que alguns de nós não tivemos já também encarnações naquela época lá. A crença na reencarnação, ela vem do Oriente. A gente vem do hinduísmo, né, e até do brahmanismo, antes até, né, do Deus Brahma, e aí os orientais, propriamente dito, Confúcio, que foi um grande pensador, ele avaliava o mundo, os universos, como os universos que se chama paralelos, ele não falava de mundo espiritual, nessa concepção nossa, que o primeiro estudo que veio direcionado ao mundo espiritual foi através da doutrina espírita com o Pentateuco do Kardec. Essa organização, sim. A crença em reencarnações em vidas pretéritas já vem lá do Oriente. Agora, mundo espiritual, duplos, já sempre existiram. Agora, a Terra, como um planeta inóspito, bem lá no início, ela não tinha essas cidades espirituais saneadas como nós temos hoje. E aí, quando se diz, os espíritos mesmo dizem, no Libertação, é muito repetido isso lá, porque nada mais são do que essas cidades trevosas e da região do abismo, o passado. Nosso lar é o futuro. E mais do que o nosso lar, futuro mais ainda. Então, os universos paralelos, eles se dão dessa forma. Nós, hoje, a gente estava falando bem no início, a questão de estar ou não estar desencarnado é apenas um detalhe, claro que te leva, às vezes, para brincar um pouquinho sobre isso, o mundo espiritual, mas não tem muita diferença. E não importa muito estar ou não estar desencarnado, o importante é onde a gente está vivendo. A maioria dos espíritos, a grande maioria, não acredita em mundo espiritual. Tanto é que chegam lá no mundo espiritual e alguns que têm lembranças da encarnação e que contam para os seus familiares, às vezes dizem, isso aí agora deu para ver espíritos, deu para sonhar com essas coisas como se já tivesse vivido em locais parecidos com esse. Veja que loucura isso. Nem vem na crosta. A maioria dos nossos familiares, parentes que desencarnaram, nem chegam aqui, já se distanciaram, eles podem ter percebido esse nosso mundo de novo e convivido conosco através de sonhos e tal, mas passa um tempo, se esquece e se insere numa outra vida, entendeu? Então, esse mundo espiritual, ele sempre existiu. Agora,
o super saneado nem adiantava ter na crosta, no mundo espiritual da crosta terrestre. Tem que olhar, claro, está dizendo assim, grande parte daqueles egípcios, daqueles que vieram lá de outros planetas e simbolicamente se chama de Capela, ou Capela, um sol parecido com o nosso Sol aqui, terrestre, que a gente conhece, do nosso sistema, e lá tem os seus planetas, de lá vieram e de outros também. E nesse processo todo, lá para 2, 3, 5 mil anos atrás, nós tivemos um aprendizado mais em outras crostas terrestres, para entender melhor, outras terras. Por que outras terras? Porque provavelmente um tamanho parecido com a crosta terrestre aqui, com a nossa crosta, por causa da pressão, 10 atmosferas que nós temos aqui na Terra. Nós temos que ter esse vai e vem em um planeta que tenha essa condição física, entre aspas, né? Não é física no sentido da física quântica, das energias, porque não pode o espírito sofrer uma ação fluídica contra ele próprio, porque ele não tem como vivenciar a situação como um corpo espiritual como o nosso, porque o nosso corpo espiritual ele se modelou ao longo dos séculos, né, para ter uma vivência evolutiva em mundos como esse que nós vivenciamos aqui. E esse vai e vem nosso para as zonas umbralinas, um pouquinho superior, um pouquinho inferior, trevosas, que nós temos uma boa parte nossa, tivemos lá nas trevas, tivemos nessas regiões, nessa Idade Média espiritual, nós tivemos a nossa realidade muito vinculada a essas faixas vibratórias. A gente está vendo aí do Padre Domênico, ele é a sombra da igreja, diz assim, é o Padre Domênico. Quantas obras a gente vê sobre padres, né? Sobre sacerdotes que se desvirtuaram. Esse Padre Domênico, muito provavelmente, usou do poder que ele tinha como padre, como respeito como padre, e deve ter propiciado o quê? Fica implícito ali que ele, em relação a Zenóbia e muitas outras mulheres, ele teve galanteios, ele se cumpliciou, provocou separações, mulheres que se apaixonaram ou acreditaram que, em nome de Deus, aquela confusão. Teve assédio sexual grave, e que a própria Zenóbia, de uma forma ali, ela coloca, num primeiro momento, tive um sentimento de horror para não dizer nojo, né? Que provavelmente ela teve uma repulsa contra esse padre quando ela era encarnada, e que ele, como um líder da igreja, ele provocou contra ela, que ela conseguiu frear os impulsos dele, mas ela assistiu e tomou conhecimento do quanto que ele fez contra outras mulheres e outras separações. E tudo isso se voltou no mundo espiritual contra ele, e ele se faz ainda de vítima. Vejam só que aí ele fica assim naquela, eu que fui isso, eu que segui isso, mas não para pensar no que ele foi, o animal que ele foi, sob o ponto de vista que ele, no exercício do seu poder como sacerdote, representando o clero numa determinada comunidade, ele utilizou desse poder que não é uma questão dele. Nós temos muita história da igreja, muito desvirtuamento moral no seio da igreja que se confundia com o próprio poder. E essa questão de dizer assim, mas foi como sendo uma figura de padre, e muitas vezes ser conivente. Quem vai dizer que nós não estamos lá, não só como padre ou não padre, mas fiéis que sabiam do desvirtuamento e silenciamos? Ou aquele que faz de conta, mesmo sendo um pai ou uma mãe de uma vítima, e em nome de Deus, assim, para não vir um escândalo, deixa assim. E todo esse processo, ele vai indo e vai chegando ao mundo espiritual, onde esses espíritos não conseguem ascender, e são lá capturados por entidades que, de uma forma animalesca, e aí não deixa de ser, vai dizer assim, por que se transformou o coitadinho, ou está sendo vítima de um espírito obsessor, uma obsessão complexa, e é complexa por quê? Porque ela tem vários componentes juntos, e muitas vezes até
a inserção de vários processos encarnatórios e várias atitudes persistentes no mundo do crime, o desvirtuamento moral. E aí se volta contra ele exatamente a figura que interiormente a sua consciência se sente, um próprio animal. Então, esse padre Domênico, ela relata aí cerca de 40, 50 anos, desencarnado, sofrendo esses impulsos, e a Zenóbia se sentindo uma vítima do passado. Mas como é que ela está ascendendo espiritualmente e chegou a odiar o padre Domênico? E é essa reflexão que ela levou algum tempo para se dar conta que ela deveria perdoá-lo. E uma forma de perdoá-lo era, na atividade que ela tem, no acesso através dessa casa de transição, de utilizar esse caminho para dar a oportunidade de regeneração desse padre. E aí, qual é o processo distanciado da encarnação nesses ambientes difíceis? De preparar uma reencarnação dele numa figura, né? Não vai ser uma encarnação fácil, né? E com determinadas anomalias e provavelmente com um aspecto mental que não vai ser com uma encarnação que vai resolver, que os nossos hábitos nocivos, os nossos equívocos enraizados, eles levam muito tempo para se dissiparem. Coisas que nós hoje recebemos contra nós, psiquicamente, as nossas inclinações, determinados erros que facilmente a gente cai, ou tem a tendência da tentação em algumas atitudes, de erros que a gente até sabe que tem alguns defeitos, mas que persistentemente vai e vem, e nós repetimos os erros. São coisas que estão enraizadas pela nossa sombra, ou seja, pelo nosso inconsciente, o nosso passado. Felizmente, aqueles que conseguem se dar conta, em parte, por essas situações, conseguem também reescrever um futuro, ou seja, sabendo das imperfeições, sabendo dos hábitos nocivos, em que nós vamos ter que dar mais vontade, ou seja, mais livre-arbítrio para se modificar, porque ninguém vai modificar, nenhum espírito vai modificar para nós a situação. Esse padre Domênico se reaproxima dele, uma que foi mãe, e que ela se torna um veículo, um vetor para que ele possa se dar conta de situações que ele é o próprio culpado, se sinta responsável por suas atitudes e não ficar naquela de achar que foi abandonado e como um sacerdote que foi jogado ao inferno injustamente e que ele não merecia tanta coisa, a justiça de Deus não se fez presente para ele porque ele oculta da sua consciência os erros cometidos. Felizmente, quando a gente sempre repete, toda semana a gente acha assim, pô, felizmente a gente pode se dar conta em parte disso e compreender um pouquinho mais em parte, e até aquela questão que a gente estava falando antes, que a Irene colocou, que a gente se dá conta, será que eu desencarnei? Não, o próprio Nelson de Moraes, que já até desencarnou, um médium, dizia, quando ele dava as palestras dele, ele disse assim, nunca ocorreu para vocês a dúvida de achar que estão ainda encarnados ou que já estão do outro lado? Por quê? Porque quem tem a informação, como os espíritos passam, do mundo espiritual ser praticamente igual ao que nós vivenciamos aqui, todas as coisas que nós temos aqui, todas as situações do nosso corpo físico, elas têm uma cópia, nós levamos para o outro lado. Os nossos hábitos, os nossos pensamentos, as nossas virtudes, os nossos defeitos, tudo nós levamos lá para o outro lado. Agora, o se defrontar com eu estou aqui, eu estou lá, onde eu estiver, eu tenho que ter um propósito de pensar no bem. Ah, mas e se eu chegar do outro lado e perceber essas figuras horrendas, né, como essas figuras zoantrópicas, né, animalescas? Pô, então fui atraído para uma região trevosa, abissal? Pode até ocorrer. Vamos que até ocorra isso durante a noite, quando a gente estiver dormindo e tem um pesadelo. Qual é o exercício que nós temos que fazer para aliviar esse sentimento? Não de repulsa, e sim de imaginar
uma luz, e essa luz, imagina então a nossa referência como luz, luz própria de um astro, ou o próprio Sol, imaginar o nosso pensamento como um Sol e refletir sobre aquela situação que a gente está vivenciando por imagens, e essa luz, ela vai ser capaz do quê? De neutralizar essa imagem, ou esses espíritos, esse grupo de espíritos vingadores, ou querendo nos levar pelo medo a uma situação de derrocada, e facilmente, se for consciente esse sentimento, nós vamos visualizar, sentir a presença dos mensageiros do alto. E aí está ali a descrição de todo o resgate que vão fazer esse padre Domênico, e que o grupo todo daqueles que foram lá fazer esse resgate, em nome da Zenobia, que ela é muito grata por eles terem se somado a essa tarefa. Eles estão fazendo invocar no coração dele um sentimento de paz interior, se dando conta das suas fragilidades, dos seus erros. E não essa empáfia, né, de achar que é injustiçado, que Deus falou, porque o inferno foi destinado a ele de uma forma injusta, porque tanto que ele lutou pela igreja. Deve ter dito todas essas coisas que muitas das pessoas, ou dos espíritos, né, que se percebem que tem uma determinada arrogância diante dos seus equívocos, diante das suas imperfeições e da sua degradação moral vinculada às suas atitudes. Fruto do quê? O seu poder da vontade exercido outrora, num menurado, e que se cristalizou como sombra na sua consciência. Não consegue separar o que é do seu inconsciente passado e percebeu: o hoje é a minha consciência, hoje eu me dando conta dos erros cometidos e procurando trabalhar esses equívocos, esses erros, para procurar ser uma pessoa melhor. Essa é a chave da evolução. Isso é que nos espera, essas são as grandes mensagens que estão inseridas nas obras do próprio André Luiz e de outras obras da codificação, da doutrina espírita como um todo. A gente vê ali que durante a noite, os espíritos, e ali está bem claro, ela deixa bem implícito, antes de eles irem lá na peregrinação lá ao abismo, que muitos encarnados serão recebidos para ter encontros com crianças recém-desencarnadas. Vejam só, quando se diz, e a gente diz assim, fulano perdeu o filho, uma criança e tal, e esse acolhimento, e aí quando é dito assim, se diz, procura manter o pensamento elevado, não entre em desespero, que durante a noite esses reencontros, eles são sistemáticos, e ali, na casa transitória, há cerca de 30, 40 crianças que seriam acolhidas durante o desdobramento dos seus pais, que aqui ficaram, para receberem a visita dessas crianças e interagirem numa determinada área ali. Está bem claro isso. Da mesma forma, quando nós oramos, não estamos numa fase boa, ou muitas vezes até se sente sem energia, se sente esgotado, tristes, melancólicos, seja o desconforto que for. E na nossa oração, humildemente pedir o auxílio às entidades espirituais, e muitos são recebidos nas enfermarias dessas casas de transição, ou hospitais, pronto-socorros, e lá, durante alguns minutos, pouco tempo, geralmente, porque a questão do tempo ela é muito relativa, nós recebemos como se fosse um soro fluídico, que nós somos revitalizados e nós despertamos novamente no nosso corpo físico, na nossa cama, rejuvenescidos, assim, uma energia diferente, e não sabemos muitas vezes, frutos foi só da oração. Não, a oração que deu o mérito para ser acolhido e conduzido a áreas de restabelecimento. A gente pouco usa isso durante a noite, às vezes vai dormir amargurado, preocupado, nem pensar em fazer oração, nem estou com cabeça para isso, e preocupado, e às vezes, muitas vezes, o que nos leva à preocupação tem parte vinculado a determinados equívocos nossos, né? Situações que nós nos associamos e somos atraídos durante a noite a áreas dessas de cobranças, nas regiões
de sombras, né, do nosso inconsciente, que é invocado por essas entidades, e às vezes acordamos pior ainda do que antes que a gente dormiu. Aí vai dizer, onde é que está o mundo espiritual, meus anjos da guarda, meus mentores? Mas houve pedido, pedi e obtereis. Eu tenho que pedir, eu tenho que exercer o meu poder interior de dizer assim, humildemente, estou em dificuldade, gostaria que for possível, os amigos espirituais, em nome de Jesus, e pudesse me conduzir a uma área de esclarecimento, ouvir uma palavra amiga, uma área de restabelecimento. São enormes as enfermarias que, durante a noite, recebem encarnados desdobrados do seu corpo físico e que recebem emanações e muitas vezes ficam ali alguns minutos, se restabelecem recebendo, alguns descrevem, tomei, parece que um soro, um líquido branco, e parecia que eu estava tomando, é fruto de ectoplasma, e que muitas vezes até os espíritos acumulam esse ectoplasma pelo somatório de espíritos encarnados, né, vinculados ao bem, e eles são doadores espontâneos de ectoplasma que serão utilizados durante a noite nas atividades espirituais. Isso também ocorre nos centros espíritas. Quantas vezes se diz assim, não conduziu o espírito tal, o grupo de espíritos tal, recolhendo e fazendo... Outros médios até nem pensam no que está sendo feito, mas é conduzido a um hospital, a um duplo, né, vinculado àquela casa espírita, e durante a noite as atividades vão continuar, e aquele ectoplasma, aquela energia vital, ela é acumulada e utilizada durante a noite, quando nós já vamos estar em casa, dormindo, e outras atividades. Às vezes até o próprio médium retorna para dar o seu auxílio durante a noite, mas, via de regra, o mundo espiritual vinculado à casa vai continuar essa tarefa nos pronto-socorros, das áreas intermediárias, para um encaminhamento sequente, né, a um processo de reesclarecimento para esses espíritos, programando lá adiante o processo reencarnatório. É assim que se dá. Agora, até chegar nisso, se ficar na revolta, fica como esse, 40, 50 anos, reclamando da vida e se achando injustiçado. Esse é o problema aquele do tempo, que a gente falou do André Luiz, 9, 10 anos, aí falamos dos outros, aí esse é 15 anos, 20 anos, não importa, o tempo do aproveitamento vai depender do tempo que cada um tem para refletir sobre os seus erros. Se a gente faz isso de uma forma habitual, sistemática, né, de tempos em tempos, não deu para fazer todos os dias, mas quando se lembra, quando se dá conta de perceber onde os pontos de melhoria, pontos a serem abordados para dar mais energia, mais sentimento de libertação de determinados equívocos, nós vamos ascendendo e se vinculando habitualmente também aos bons espíritos, aos nossos amigos espirituais. E eles não vão faltar naquela hora que nós vamos necessitar daquela ajuda, que humildemente nós vamos aceitar. E logo adiante, quando nos restabelecermos, vamos nos vincular a eles para dar auxílio a outros. É assim que se dá. Por isso que no mundo espiritual, em nome do alto, o número de espíritos é bem superior ao que a gente imagina. Porque quando cada um de nós se dá conta que servindo é quando a gente ascende espiritualmente, dá um êxtase de servir, de querer de ser bom na sua realidade, na sua prática, no dia a dia, no minuto a minuto, esse estado espiritual é de um êxtase que nos leva a uma ascensão espiritual. E quando nós nos inserimos nisso, passamos a ser auxiliares do alto, em nome do Altíssimo, dando auxílio a esses necessitados. Isso pode acontecer encarnado, não precisa imaginar que desencarnou. Encarnado depende o hoje nosso de a gente perceber o quanto é necessário de a gente ser aquela coisa muito simples que a gente sempre retoma cada semana aqui, de procurar ser uma pessoa boa, cada vez melhor, uma pessoa mais dedicada ao bem. Essa é a nossa grande virtude que a gente tem que explorar, que depende de nós. Essa é a luz interior, quando está no Evangelho. Vós sois Deus. Esse é o nosso Deus interior. O Deus
a energia do poder de querer, o poder mental de transformar as coisas. E que alguns, até à luz de outras doutrinas, de outras... assim, a invocação não religiosa, mas sim de achar lá os americanos, o poder da atração. O outro vai dizer, o grande segredo da vida, é o segredo do poder mental, o poder da mente, é esse. Invocar o interior nosso, com aquela luz interior que todos nós temos. Alguns vão dizer que não é de Deus, mas é uma coisa inerente à individualidade humana, mas não importa. Importa é o ser bom e acreditar que a nossa invocação para o bem, ela se irradia por o universo em sintonia com o todo. E o nome que vai ser dado, a referência, não importa tanto aquela coisa que a gente falou sobre a filosofia, a religião, e a própria ciência, né? E tudo isso, a doutrina nos dá as ferramentas para melhor compreender a vida. Passamos bem no nosso horário hoje, mas então nós vamos agora invocar o nosso pensamento em gratidão ao alto, para a gente encerrar esse nosso encontro, mais um encontro ao qual cada um procura, à luz, né, da teoria que aqui é explanada, refletir sobre as letras que estão implícitas na obra desse grande André Luiz, que, em nome do Altíssimo, temos certeza, foi o médium da luz de Jesus que, através dos seus mensageiros, chegou até nós. A eles, todos eles, agradecemos a grande oportunidade de nos dar a reflexão coletiva neste momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Isso aí, pessoal. Uma boa semana.